Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos para o concurso público da Prefeitura de São Paulo, mais precisamente da Secretaria de Educação da cidade. Então vamos lá. Hoje nós vamos analisar um documento, mais um documento na verdade, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O título do documento é Avaliação na Educação Infantil, aprimorando os olhares. Então vamos lá. Primeira coisa, avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares. Nesse comecinho, eu vou ter que ler para vocês algumas leis, tá certo? Eu não acredito que caiam essas leis. Entretanto, nós não podemos vacilar. Então, vamos lá, e eu coloquei aqui exatamente para que nós possamos nos cercar e darmos brecha para qualquer surpresa. Então, vamos lá. Então, veja só, a Constituição Federal, vocês sabem que a Constituição Federal é o nosso principal documento, não é isso? É a Carta Magna do país. É lá que estão todas as leis. Na Constituição Federal existe uma emenda constitucional de número 53/06. Essa emenda estabelece como dever do Estado. Então vamos lá. Qual é o dever do Estado no tocante à educação infantil? Vamos lá. Educação infantil em creches e pré-escolas, as crianças até 5 anos de idade. Em outras palavras, essa emenda estabelece que o Estado, certo? Ele é obrigado a disponibilizar a educação infantil em creche e pré-escola até os 5 anos de idade. Perfeito? Outra questão importante. Quando coloca Estado, pessoal, não estamos aqui falando no sentido geopolítico, tá certo? Estado de São Paulo, Estado do Rio, etc. Ele está falando aqui Estado no sentido da configuração jurídica e burocrática do país. Perfeito? O Estado brasileiro, que aí engloba a instância federal, a instância estadual e a instância municipal. Perfeito? Então é isso. 2009, uma nova emenda constitucional. Essa emenda é a número 59/9. Dessa vez determina que a educação básica obrigatória é gratuita e passará a ser do 4 aos 17 anos de idade. Perfeito? Então olha aqui, ó, aqui ela já avançou, estabeleceu a idade, de 4 a 17 anos. Certo? Outra questão, assegura inclusive sua oferta obrigatória para todos que não tiverem acesso na idade própria. Em outras palavras, a educação pública é um dever do Estado, certo? E essa emenda, ela estipula a data, de 4 a 17. Entretanto, a pessoa, ou a criança ou o jovem, que não puder frequentar a escola por algum motivo, perdeu ali ficou fora da escola e acabou tendo a sua frequência comprometida, da mesma forma o Estado é obrigado a ofertar a essas crianças, ou a essas pessoas, ou a esses cidadãos, usando o termo mais correto, o acesso à educação pública e gratuita. Aqui mais uma lei, ó, a lei número 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que é a tal da LDB, tá certo? Ela também foi alterada, culminando com a edição da lei número 12796 de 4/4/2013, que aí também, tá certo, gerou algumas mudanças. Então vamos ver o que ela alterou. O artigo 4 da LDB, Leis e Diretrizes de Base da Educação, estabelecendo como dever do Estado, com a educação escolar pública, a garantia de educação básica e obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Então, o que acontece? Ela foi referendando, mas mais à frente nós vamos ver a mudança, certo? Agora aqui, ó, aqui que é a mudança, é na forma. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito? Então, ela já estabeleceu a forma. Até então, ela não estabelecia a forma. Agora, ela estabelece. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Agora, eu vou ver a alteração. A mesma lei, outra alteração. Ao tratar especificamente da educação infantil, alterou os artigos 29, 30 e 31 da LDB. Certo? Vamos ver quais foram as alterações. Olha aqui, ó. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, de até 5 anos. Correto? Então a educação infantil vai até os 5 anos.
e seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então vocês podem ver que aqui ele já estabelece, além da faixa etária, quais são os princípios pedagógicos e quais os princípios também da relação escola, família, comunidade. Artigo 30. Educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Certo? Então aí já entra a questão das creches também. Perfeito? Artigo 31. Educação infantil será organizada de acordo. Vamos lá. Primeiro, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então vocês podem ver que aqui, ele já vai, essa lei ela já vai dando as diretrizes no tocante à avaliação e no tocante também ao acompanhamento das crianças, ou dos alunos. Daí a questão do registro. Caráter horário mínimo anual de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então aqui está relacionado à carga horária e ao ano letivo. Ainda continuando, atendimento a crianças de no mínimo 4 horas diárias, para o turno parcial e de 7 para a jornada integral. Correto? 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então veja só, aqui eles vão colocar mais outras itens dentro da lei. Agora veja só, o que vocês não podem esquecer, é aí que eu faço questão. Todas essas leis que eu li até agora, que eu expus aqui para vocês até agora, são leis que vocês, na verdade, dificilmente alguém decora. Mas vocês têm que assimilar e fazer o seguinte, pensar da seguinte forma, essas leis têm que ir para a prática. E é isso que a prefeitura vai fazer. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora nesses documentos. É como essas leis estão indo para a prática. Perfeito? Então é isso. Agora vamos lá então. Secretaria Municipal de Educação. Então é a nossa secretaria aqui de São Paulo, é a que interessa a vocês. Ela constituiu um grupo de trabalho, certo? Esse grupo de trabalho foi ratificado por meio da portaria da Secretaria Municipal de Educação, 5.076 de 2 de nove de 2013. Agora, para que se criou esse grupo de trabalho? Olha aqui, ó, para esse objetivo. Elaborar a presente orientação normativa. Que normativa? A partir daquelas leis que nós citamos anteriormente, certo? Qual o objetivo dessa orientação normativa? Visar definir procedimentos comuns para que as unidades educacionais de educação infantil realizem. Então vamos lá, vamos pensar. Tem a lei, ou as leis, existem aquelas leis, elas precisam ser normatizadas. Ou seja, elas precisam ser colocadas em prática. Daí, então, a Secretaria Municipal de Educação, que ela fez, vamos criar um grupo, certo? Esse grupo vai começar a colocar em prática essas leis. Então vamos lá. Isso nas unidades de educação infantil, tá? Que é o que vocês estão pleiteando. Então vamos lá. Qual o objetivo? O que essas unidades têm que realizar? Vamos lá. Primeiro, a avaliação do desenvolvimento das crianças, certo? Sintetize esse processo em documentação específica. Então vamos lá. Primeiro, que avalie o desenvolvimento das crianças. Outra tarefa da unidade, sintetizar esse processo em documentos específicos, certo? Verificar a sua trajetória educacional nessa etapa de educação. A trajetória de quem? Dos alunos, das crianças, dos educandos, desde os pequenininhos até os maiores. Perfeito? Então aqui nós já temos 3 objetivos. Avaliação, a questão dos registros, são os processos de documentação, e a questão da trajetória educacional desses alunos. Vamos lá então. A partir de tudo isso, nós temos que ver a concepção de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Pois bem, antes de entrar aqui, propriamente dito, eu quero dizer 2 coisas para vocês. Aliás, eu quero lembrar. Uma coisa eu quero lembrar, e a outra eu quero fazer um enlace. A primeira coisa que eu faço questão de lembrar, não é a concepção de educação infantil? Gente, aonde é que estão expressas
as concepções, não só educação infantil, mas as concepções educacionais de toda a secretaria, desde os pequenininhos até os maiores, nas revistas Magistério. Perfeito? Por isso, tá certo? Que nós preparamos aquela aula com a revista Magistério, porque lá vocês vão ter o acesso a essa concepção de educação infantil da prefeitura. Nesses documentos, né, esse documento, por exemplo, que nós estamos estudando hoje, ele dá uma visão mais periférica. Aqui é para quem já tem familiaridade com aquele documento. Quem lê esse documento precisa simplesmente ler. Por exemplo, eu peguei e li esse documento. Se eu não tiver como referência a revista Magistério, ou as revistas Magistério, fica difícil para eu compreender. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, eu vou explicar para vocês, é óbvio que vai ficar mais fácil vocês compreenderem. Entretanto, é necessário que vocês tenham essa visão global, essa visão mais geral. Por isso que vocês, se for possível, né, eu espero que seja, vocês também assistam aquela videoaula onde nós tratamos a revista Magistério, porque lá você tem a visão global. E aí vocês vão tirar de letra isso aqui, vai ficar muito fácil, certo? A segunda questão é o seguinte, aqui não está falando de concepção de educação infantil. Então aqui, na verdade, ele vai fazer um apanhado mais geral. Na verdade, ele vai pegar essa concepção e tentar colocar na prática. É isso que nós vamos discutir. Entretanto, os outros professores, com quem vocês também estão tendo aula, no caso mais específico da professora Jussara, ela está trabalhando essas questões de educação infantil, os conceitos, de uma forma muito mais aprofundada do que nós vamos trabalhar aqui. Portanto, faça um enlace. Faça a relação, estabeleça os vínculos com as aulas ministradas pela professora Jussara, com essa concepção de educação infantil que nós vamos discutir agora. Perfeito? Se vocês fizerem isso, vocês vão ter uma facilidade muito maior para poderem compreender tudo que eles pretendem, tudo que a secretaria está exigindo para vocês, para que vocês possam fazer uma boa prova, como também vocês vão ter uma facilidade muito maior para responder tanto as perguntas de alternativas, mas sobretudo a prova de dissertativa, porque lá vocês já vão ter os conceitos na cabeça, é só redigir, perfeito? E lembre-se, nas dissertativas não percam o foco, correto? Então vamos lá então. Concepção de educação infantil. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas questões burocráticas, tá? Unidade Educacional de Educação Infantil. Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI. Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos, EMEBS. Centro de Educação Infantil, ACEI. Centro de Educação Infantil Indígena, ACEI, né? Seria. Centro Municipal de Educação Infantil, ACEMEI. Certo? Então, todas essas daqui são as entidades, né? São as instâncias, melhor dizendo, que estão na rede de educação, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Agora, qual que é a função dessas redes? Olha aqui então, nós já vamos sair então, lembra lá no começo da aula, nós vamos tirar aquelas leis e vamos trazer para a prática. Qual que é a função dessas instâncias de educação de São Paulo? Vamos lá. A função é referente àquelas leis, ou seja, é o local aonde ou onde, tá certo? As crianças vão estudar. É o local onde essas crianças, tá certo? De 0 a 5 anos, bebês e crianças, na verdade, eles vão ter acesso a todo o projeto educacional da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que nós vamos começar a ver agora. Lembre-se, vocês já viram isso aqui também naqueles outros estudos que nós fizemos sobre os indicadores. Aqui ele vai estar um pouco mais pulverizado, mas faça essa relação também. Olha lá. Primeira coisa. O termo privilegiados. Esse termo, nós temos que entender, é privilegiados, mas não no sentido deles serem beneficiados em detrimento dos outros. É o contrário. É no sentido de que as crianças têm prioridade, correto? Então, vamos lá. São espaços pensados com e para todos os atores sociais de pouca idade. Destaca atores sociais de pouca idade, porque é um termo que a Secretaria usa. Esses atores sociais de pouca idade são os nossos bebês e as nossas crianças. Bebês e crianças, olha só, presta bem atenção aqui, ó. Aqui antes de entrar. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
ela não é educação pública, etc. e tal. Portanto, essa educação ela tem que ser universal. Se ela é universal, ela tem que considerar toda a diversidade da sociedade brasileira, certo? E no caso mais específico, da sociedade paulistana. Então vamos lá. Quem são esses atores sociais? Bebês e crianças, certo? Meninos e meninas, pobres e ricos, negros e brancos, indígenas, brasileiros e estrangeiros, paulistanos e imigrantes, sejam eles deficientes com distúrbios globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação ou não. Percebeu aqui? Nesse contexto aqui, nessa definição, já está mostrando que a educação de São Paulo, ela segue todas aquelas leis que nós vimos lá atrás. Ou seja, ela possui um caráter universal. E ela abarca todas essas crianças, independente de cor, independente de sexo, independente de religião, independente de características físicas, intelectuais, cognitivas, etc. Tá? Ela possui um caráter universal. Essa é a obrigação que ela tem que cumprir. Essa é a função que ela tem que cumprir. Ela tem que acolher essas crianças e oferecer uma educação dentro dos parâmetros estabelecidos pela LDB, que nós vamos nos aprofundar aqui um pouco mais. Agora vamos lá. Olha aqui, ainda dentro da função. Então ela traz para dentro da escola, ou dentro das unidades educacionais, todas essas crianças, com todas essas características, né? Essas crianças no caráter mais universal. Agora vamos lá, qual que é a função? Compreender o contexto sociocultural das infâncias, certo? Suas especificidades na sociedade contemporânea. Constituir práticas educativas autorais. Aqui é importante. O que é autorais? Essas crianças, elas não são passivas, elas são produtoras de conhecimento, certo? E adequadas às necessidades e interesses das crianças e suas famílias. Em outras palavras, a escola, ela tem que estar vinculada com a realidade social das famílias e da comunidade em que essas famílias, essas crianças e as famílias, consequentemente, estão inseridas. Perfeito? Essa é a função. Olha, só um detalhe, faço questão de voltar aqui. Compreender o contexto sociocultural das infâncias. É compreender o universo dessas crianças, tá? Não dá para tratar a criança como adulto, certo? Eles são crianças, eles são bebês, portanto tem que ser tratado nesse contexto. Efetivação. Então vamos lá. Como é que essa função, certo? Que está estabelecida em lei, será efetivada? Olha aqui, ó. Estreitando os vínculos entre a escola e a família. Agora, como que esses vínculos são estreitados? Por meio do diálogo, por meio do respeito mútuo. Mas quando ele fala respeito mútuo, não é no sentido pejorativo do termo, ou melhor dizer, não pejorativo, vulgar do termo. É no respeito, no sentido de um enxergar o outro, um ver o outro, um perceber o que o outro tem para oferecer nessa relação dialógica. Tá certo? Respeito mútuo entre os espaços educativos e a rede de relações em que as crianças estão inseridas. Então é o espaço educativo mais a família e a comunidade. Tem que ser uma relação respeitosa, balizada pelo diálogo. Certo? Agora vamos lá. E na educação infantil? O que essas crianças têm direito? Olha lá. Ao lúdico, certo? À imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira. Esses daqui são os tópicos que estão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação a partir da LDB. Perfeito? Ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade e à brincadeira. Então vocês podem ver que aqui já estão estabelecidos alguns princípios que vão nortear o projeto político-pedagógico, tanto da Secretaria quanto das escolas. Olha lá, a democracia, que aí estabelece a relação entre a escola e a comunidade, a proteção, a saúde, grife essa questão da saúde, pessoal. Por quê? Porque no tocante a essa questão da saúde, os professores, né, os educadores, de regra, estão com o pé atrás. Eu vou ter que cuidar das crianças. Não, não é isso. Nós já discutimos uma outra oportunidade. É a parceria entre o setor educacional, certo? Entre as escolas, entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Saúde e a própria família. São parcerias. Não é que o professor vai se tornar médico ou agente de saúde, tá certo?
à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à convivência e à interação com seus pares para a produção de culturas infantis e com os adultos. Correto? Esses daqui são os direitos das crianças. Tá certo? Agora vamos lá. Todos esses direitos são estabelecidos por alguns princípios pedagógicos. Olha aqui, ó. Qual é um dos principais princípios pedagógicos que nós temos? Ou dimensões. Se nós lembrarmos, tá certo? Lá, as nossas aulas, quando nós analisamos os indicadores educacionais, nós trabalhamos com aquela ideia, com aquele conceito, né, de dimensão. Olha aqui, ó. Uma dessas dimensões qual é? O cuidar e o educar. Certo? O cuidar e o educar estão juntos. É impossível educar uma criança, é impossível educar um bebê se não tiver determinados cuidados. É cuidados mesmo, com o aspecto físico, com o aspecto psicológico, com o aspecto cognitivo. Certo? Daí que entra aquela questão do afeto. Portanto, cuidar e educar é um princípio básico e fundamental e, acima de tudo, um direito da criança. A criança tem o direito de ser cuidada e de ser educada. E educar e cuidar passa pelo mesmo caminho. Em outras palavras, educar e cuidar estão juntos. Não dá para separar, caminham juntos. Correto? Portanto, vocês educadores, quando entrar em sala de aula, além de educar, vocês vão ser obrigados a cuidar dessas crianças. Tá certo? Aliás, obrigados não é a palavra errada. Vocês vão ter o prazer de cuidar dessas crianças. Certo? E aí entra, então, a questão do afeto. Por isso que ser educador é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina. Aqui é a questão do tempo. Organização do tempo e dos espaços nas unidades. Tá certo? Aqui tem uma questão importante. A relação das crianças dentro de uma escola, ela pode ser uma relação entre diferentes faixa etária de idade. Entretanto, as crianças, o tempo delas na escola tem que ser, tá certo, direcionado, certo? Ou melhor, usei o termo errado novamente. Ele tem que ser privilegiado no sentido da convivência das crianças entre as próprias crianças da mesma faixa etária. Perfeito? Pode ter a faixa etária diferentes? Pode. Entretanto, a mesma faixa etária é o ideal, né? É o princípio norteador. Não o ideal, é o princípio norteador. Outra questão, suas escolhas e autonomia. A questão da autonomia. Pessoal, mais uma vez, por favor, grifa essa coisa de autonomia. Por quê? Porque a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo está batendo direto nessa questão da autonomia. Pode cair uma questão dessa na prova. Tá certo? A escola tem que trabalhar a autonomia da criança desde quando ela chega lá no berçário até quando ela sai. Correto? A acessibilidade aos materiais. Enfim, ela ter contato com os materiais e saber manipular esses materiais. Os deslocamentos pelas salas e outras dependências da instituição e fora dela. Em outras palavras, saber utilizar o espaço físico. Crianças. Aqui, ó. Aqui também é importante. A criança deve ter contato com o conhecimento construído historicamente. Esse conhecimento construído historicamente, que ela quer dizer, você já sabe o que é. É o conhecimento prévio. É o conhecimento socialmente constituído. Certo? Aqui tem uma questão que eu faço questão de lembrar para vocês. Tá? Presta bem atenção. Em muitos casos, os conceitos são os mesmos. Só que, de documento para documento, de autor para autor, varia o termo. Em outras palavras, o significado é o mesmo, a nomenclatura é diferente. Quando ele está falando aqui, conhecimentos construídos historicamente, são os conhecimentos prévios, socialmente constituídos. Então, na prova, pode cair dessa forma, tá? Então, vocês têm que estar bem atentos. Outra questão, tem que ser valorizados esses conhecimentos prévios, tá certo? E as crianças têm que ser consideradas. Tudo aquilo que elas produzem, todo esse conhecimento que elas produzem, tem que ser considerado. Por isso que elas são produtoras e coprodutoras ao mesmo tempo de todo esse conhecimento prévio ou desse conhecimento construído historicamente. Certo? Papel do educador na educação infantil. Aqui, então, nós já vamos nos direcionar aos educadores. Veja só, nós também trabalhamos essa questão lá nos documentos sobre os indicadores da prefeitura. Então, vamos lá. É aquele que escuta as vozes dos meninos e meninas. Então o educador tem que ouvir a voz dos meninos e meninas. Articula e apoia suas descobertas.
cria condições para a produção do conhecimento de maneira integral e não fragmentada. Então aqui, vocês já podem ver que ele trabalhou com várias questões. A secretaria está exigindo várias coisas. Primeiro, o professor tem que ser um ótimo ouvinte, certo? Ele tem que escutar. Ele tem que dar voz às crianças. E ao mesmo tempo, ele tem que apoiar as suas descobertas. Como que ele faz isso? Através ou por meio de uma relação dialógica. E lembre-se, o diálogo pode ser feito de várias formas, até porque criança não tem o poder da fala, mas só que ela dialoga de outra maneira. Então o adulto, no caso o educador, ele tem que saber se comunicar com essas crianças a partir do universo delas. Perfeito? Outra questão importante, criar condições para a produção do conhecimento, certo? Agora veja só, de maneira integral e não fragmentada. Me desculpe. Grifa isso. Maneira integral, certo? E não fragmentada. Hoje, a Prefeitura Municipal de São Paulo ela trabalha com essa tese também, com essa concepção educacional. O conhecimento não pode ser fragmentado, ele é integral. Todas as disciplinas têm que se interagirem, têm que dialogarem. É daí que surge a tal da interdisciplinaridade. E também elas têm que dialogar com a comunidade. Elas têm que dialogar com a família. Em outras palavras, têm que dialogar com a parte externa da escola. Certo? Outra questão. Olha aqui, ó. Considerar as falas e expressões das crianças e bebês. Certo? Por que isso? Porque ao considerar essas falas e essas expressões das crianças e dos bebês, o professor vai ter o quê? O educador vai ter o quê? Ele vai ter a percepção, ele vai ter o caminho para dialogar com essas crianças. E, a partir daí, construir espaços mais ricos e significativos para eles. Para elas, crianças, e para eles, bebês. Por quê? Porque, a partir daí, tudo aquilo que eles criaram, tudo aquilo que eles enxergam, que fazem parte do universo deles, eles vão ver que estará sendo concretizado. Eles vão perceber que aquilo que eles pensam está tomando materialidade, certo? Por isso tem que considerar os interesses e as necessidades deles. Mais uma vez os PPP, ou PPP, Projeto Político Pedagógico, certo? Aqui é mais uma questão, destaca isso também, que eles estão focando bastante nessa questão. Então esses PPPs devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos, certo? Éticos, políticos e estéticos. E tem como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação. Em outras palavras, eu vou amarrar isso, eu vou abreviar isso para vocês, vou sintetizar isso para vocês. O projeto político pedagógico da escola, ele tem que estar em sintonia com duas questões. Uma, a realidade das crianças, e a outra, com os interesses dessas crianças, com a faixa etária dessas crianças. Certo? Em outras palavras, o projeto político-pedagógico tem que expressar o universo da criança. Ele tem que dar voz à criança, valorizando seus conhecimentos prévios, alinhavando a escola com a comunidade, com a família, e dando significado, corporificando tudo que essas crianças produzem. Concepção de criança e infância. As concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas e culturais. Então vamos parar por aqui. E na próxima aula nós vamos avançar desse tópico. E vou repetir. Concepção de criança e infância. As concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas e culturais. Pense nisso. Porque aqui nós vamos observar que a criança é um ser social. Portanto, ela é construída a partir da sua interação ou das suas relações sociais. Perfeito? Então é isso, meus caros. Até a próxima e aquele abraço.